dita. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem sido misericordioso para conosco. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas daqueles que nós estão por vir. Deus, guarda-nos, livra de mal, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tem nos provado e, Senhor, muito obrigado porque no meio da provação Tu tem nos sustentado, Senhor Jesus, porque sem o Teu sustento, Senhor, como nós poderíamos andar? Sem a Tua mão sobre nós, não poderíamos chegar em lugar nenhum. E ainda que sejamos pecadores, Senhor Jesus, Tu nos ama infinitamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Muito obrigado pela EBD, Deus. Usa-me, Deus, para que eu possa falar aquilo que está, Senhor, realmente para nos ensinar, Deus, para nos instruir na Tua palavra, Senhor Jesus. Me instrui a cada um de nós, Senhor Jesus, a aprender mais sobre Ti, porque Tu te expõe com tanta beleza, Senhor. Tu te expõe, Senhor, tão abertamente para nós, Senhor Jesus. E nós queremos apenas, Deus, conhecer e conhecer mais de Ti, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Nos abençoa nesta manhã, Deus. Faz que o Teu Espírito Santo possa falar através de nós. Que cada palavra, que cada, Senhor, versículo aqui, Senhor, a ser aberto, lido, Senhor, Deus, venha de encontro com os nossos corações e possamos aprender, e não só aprender, mas, Senhor, derramar na vida das outras pessoas, Senhor Jesus, para a honra e a glória do Teu nome. É que eu te agradeço, que te peço nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Números, se vocês ainda não leram a revista de vocês, uma das várias curiosidades que nós temos no livro de Números é que ele não se chama Números. A palavra Números, ela foi traduzida, né, do grego. E aí, foi escolhida quando foi a Bíblia foi começando a ser traduzida. Então a palavra Números foi... Com licença, a Nancy estava ligando aqui. Foi traduzida justamente para a palavra Números. Por quê? Números, tem muitos números. Tem muitas somas, tem muitos dados sobre o povo de Israel. Mas o que Números realmente relata? Números relata os eventos ocorridos pouco antes e depois de o Senhor ter ordenado aos israelitas que partissem do Monte Sinai e continuassem a peregrinação pelo deserto. Ou seja, o livro de Números, ele relata esse momento, né, em que os israelitas estão saindo do Monte Sinai, né? Há um momento em que em Números é relatado, e depois sobre toda a sua peregrinação até pelo deserto. Então, o livro de Números está na revista, depois a gente vai ler novamente. Ele se chamava originalmente No Deserto. O deserto. Amém? E está no livro de vocês, isso no livro na revistinha, tá? Falando sobre essa nomenclatura, tá bom? Essa nomenclatura. O livro de Números, meus amores, eles têm 36 capítulos, tá? 36 capítulos, tá? E é uma outra curiosidade que também tem na nossa revista, dos Pentateucos ele é o maior. Mas como? O livro de Gênesis tem 50 capítulos. 50 capítulos. E aí como é que ele é maior? Ele é maior em volume, em extensão, tá? Os volumes de cada capítulo, de cada livro, né? do livro de Números, ele é maior, realmente. Ele tem mais páginas, ele tem mais, né? Cada um deles, ele é maior. Mais denso. Por isso que ele diz que ele é maior. Quem já leu o livro de Números? Você já leu o livro de Números?
Tá? Assis. Você já leu o livro de Números? Tá? O que vocês podem me dizer sobre o livro de Números? O que tem? O que vocês lembram, já que vocês já leram sobre o livro de Números? O que vocês podem me relatar sobre ele? A história do falso profeta. A jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão. Balaão. Esse é o que vem na cabeça quando fala de O número já é Balaão na É. cabeça. Vocês já ouviram provavelmente pregações, né, baseadas no livro de Números, né? Você já deve ter ouvido muito, né? Muitas pregações. Alguém aqui nessa casa, né, na igreja, gosta muito de pregar em cima do livro de Números. Sim. Né? E vocês alguma vez na vida já tiveram uma aula bíblica, uma escola no livro de Números? Não. Eu tive há muito tempo atrás, quando era adolescente. Claro que eu já lembro. A minha memória é boa, não tenho problemas com TDAH que eu tenho. Desculpa aí. Que jogam as coisas pra fora. Pro além. Pro além-mar, né? A mamãe não tem uma memória peixe dourado. Se você fizer entrevistas em sua igreja, vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre os cristãos. Olha só, cristãos. Talvez a maioria das pessoas nem saiba qual o conteúdo de Números, já que o título em português não nos leva ao tema principal. Números é um misto de leis e histórias relevantes para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Conte as lições e não os números deste livro, aprendendo um pouco mais sobre viver com o Senhor, como o Senhor quer. O livro de Números, como dizem na introdução, ele não é um livro que relata só números, na verdade. Ele nos ensina, ele tem leis para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos estudado desde Gênesis, a gente passou por livros e a gente descobriu que o povo, a criação, tudo, depois o povo foi liberto em Êxodo, mas só que eles estavam lá em Êxodo, estavam todos cheios de coisas do mundo. E Deus precisava limpá-los, Deus precisava tratar. E o livro de Números vem, né, falando sobre as leis necessárias, né, os mandamentos necessários, as diretrizes necessárias para o viver do crente, do cristão. Olha só a importância disso. Né? Mas e aí? Alguém acha difícil ler o livro de Números? E aí, não? Eu acho o livro mais bem explicado da Bíblia. É bem detalhado. Alguém pensa ao contrário, que assim, eu tenho dificuldade, não gosto de números assim. Fale. A Carol disse que ainda não leu o livro de Números. Lá eu também não, né, meu amor? Ainda não. Então, o livro de Números trata da peregrinação do povo de Israel no deserto por 40 anos. Esses 40 anos que eles passaram no deserto. A visão panorâmica do livro. O autor é Moisés. Ele foi datado de 1440 a.C. O local foi o deserto, por isso que ele levou o nome deserto. O ponto-alvo era o povo de Israel, porque as leis eram para eles, tudo se relacionava a eles, né? A todas as dificuldades, a todos os anseios, a todas as mal vontades deles, né? Tudo era direcionado para eles. Números, vamos lá agora abrir. O nosso versículo-chave de Números é Números 9, 23. Números 9, 23. Pode ler, Clécio, se você já abriu, pode ler.
segundo o mandamento do Senhor, se acampavam, e segundo o mandamento do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Isso. Então, bem interessante. É segundo quem? A ordem do Senhor. A ordem do Senhor se levantavam, a ordem do Senhor eles andavam, a ordem do Senhor eles acampavam. Ou seja, segundo a ordem do Senhor. Ou seja, para estarmos submissos aos mandamentos, à ordem, ao comando do Senhor. E isso é muito importante, a gente andar de acordo com o que o Senhor tem nos pedido, nos tem solicitado a fazer. A palavra-chave é fidelidade. Forte, muito forte, porque ser fiel, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem tantas coisas sobre fidelidade na Bíblia. E aqui mostra no livro de Números a fidelidade de quem? Do povo? Não. Mostra a fidelidade de Deus para conosco, para com o povo de Israel, mesmo eles sendo incrédulos, infiéis, mesmo eles tendo rebelião, mesmo eles fazendo tantas coisas. Deus é fiel. Então vamos lá. De cada capítulo, do 1 ao 4, Deus manda realizar um censo. Tá? De 1 ao 4 é o censo que Deus propõe ao povo para ser feito. E aí ele é contado todos os homens acima de 20 anos que pudesse servir no exército. E essa conta das tribos chegou ao número de 603.550. Tá? Muita gente. Até demais. Tá? Esse é o primeiro censo. A tribo de Levi, ela não foi contada dessa forma. A tribo de Levi, ela era contada diferente, tá? A tribo, as outras 11 tribos, eles eram contados assim, e leem-se assim, os homens e as mulheres. Não temos nem ideia, porque homens eram contados, as mulheres não, nem as crianças. Isso para as 11. Para a tribo de Levi, eram contados as crianças a partir dos 13 anos de idade. Tá? Adolescente. Ou seja, adolescente. E eram contados até mais idade, agora eu não lembro quanto. Marquei onde eu escrevi. Bem mais do que 20, na verdade. Os homens todos eram contados, não eram só só acima de 20. Era a partir dos 12, dos 13 anos eram contados. Tá? Desculpa, é de 1 mês de idade para cima. Agora que eu peguei aqui. É de 1 mês de idade para cima que eram contados os levitas. Bem. Do capítulo 5 ao 6, leis relativas à pureza são descritas. Tá? Do capítulo 5 ao 6. Do 7 ao 10, Israel deixa o Monte Sinai. Tá? Isso no capítulo 10, do 11 ao 36, é mostrada alencada nesses capítulos. Nesses capítulos é alencada a vida deles. Pastora, sente aqui, ó, do lado da corda.
Já? Tá? Então, Israel, do 7 ao 10, né, Israel deixa o Monte Sinai, que tem do capítulo 10, do versículo 11 ao 36. Tá? Acontece tudo isso, ofertas por ocasião da dedicação ao tabernáculo, no versículo 7, consagração dos levitas no capítulo 8, a celebração da Páscoa no capítulo 9. Isso acontece do 7 ao 10, tá? Esse conjunto de capítulos tem aí todas essas diretrizes que acontecem em Números. Já do capítulo 11 ao 12, mostra uma rebelião. O fogo da ira do Senhor, né? 11 ao 3, no capítulo 11 mostra o fogo da ira do Senhor. No 11, de 4 a 15, mostra a reclamação do povo. Do 11, mesmo capítulo 11, no versículo 16 ao 30, 60 autoridades, 70 autoridades do povo. Já no 11, 31, 35 mostra as cordonizes. Tudo é trabalhado nesses dois capítulos. E no 12 mostra Miriam e Arão criticam Moisés. Do 13 a 14, missão de reconhecimento de Caleb e Josué. Do 15 ao capítulo 19, mais leis, rebelião de Corá, Datã e Abirão, tá? Acontece no capítulo 16. No capítulo 15, ofertas suplementares. No capítulo 15 também fala sobre as ofertas pelo pecado involuntários. Toda a descrição, o 15 é bem interessante. O 15 são todas a transgressão do sábado, as bolas das roupas. São capítulos realmente extremamente interessantes, porque vai descrevendo minuciosamente tudo aquilo que era necessário fazer, os levitas, tudo. A rebelião de Corá, revolta do povo contra Moisés e Arão, está no capítulo 16. No capítulo 17 está sobre a vara de Arão que floresce, sobre a questão da autoridade de Arão, né? 18, deveres dos sacerdotes e dos levitas, ofertas destinadas aos sacerdotes e levitas. No 19, a água da purificação. No 20, a desobediência de Moisés e morte de Arão. Um capítulo muito lindo, o capítulo 20. Né? Como acontece a questão de passar o cajado, de passar, né, de Arão para seus filhos, né? O ministério. No 21 está a oposição a Israel. Do 22 ao 24 fala de Balaão e o chamado para amaldiçoar Israel. Mas no caso, Balaão abençoa Israel. Tá? No 25 ele ressalta a idolatria. No 26 o segundo censo é feito. E notem, no primeiro censo é muito interessante, porque no primeiro censo tinha 603 mil, né, e tantos. No segundo é 601. Uma pequena diferença. Morreu dois. No mesmo capítulo morreram 2.000 homens Foi Covid. acima de 20 anos, né? Foi 2.000. O que será, né? 27 ao 36 Estavam perdidos no deserto. são as últimas instruções sobre herança, sobre Josué sendo o sucessor, né? E sobre ofertas. Tudo acontece aí do 27 ao 36. No 36 vai detalhado sobre a herança no caso das filhas de Zelofeado. Fronteiras no 34, as cidades dos levitas, as cidades de refúgio são estabelecidas.
No 33, a viagem desde o Egito é um relato. No 33, é um resumo de tudo que aconteceu desde saída do Egito até aquele presente momento. Até a passada, né? Né? Voto e Transjordânia no 32 e Midianitas no 31. Então esse é o panorama completo do livro de Números, de todos os seus capítulos, do que cada um trata. E como eu falei para vocês, números, a palavra números não retrata o livro. Realmente eu gostaria que tivesse permanecido o nome deserto, seria muito mais interessante, né? Porque despertaria muito mais a curiosidade e a vontade de saber sobre. Mas como eu falei, é um livro muito lindo, o livro de Números. Ele não se resume realmente a números, né? A números. Nós estamos aqui no ponto 1.2, no esboço, tá? Que eu acabei de dar para vocês um pouquinho mais abrangente, tá? O esboço era bem pequenininho aqui, tá? Falava de números de 1 ao 10, de 10 a 12, de 13 a 20, de 20 a 21, e a gente tem um esboço aqui, a velha geração, cada ponto, né, aqui, e sobre a nova geração do 22 ao 36, rumo à terra prometida, Moabe, Transjordânia, organização, e Deus abençoou o povo. Como a gente falou no início, tudo começa com a fidelidade do povo, a fidelidade de Deus. Né? A fidelidade de Deus, ela é colocada à prova, como a gente sempre tem falado. Eu sempre falo isso, que Deus, ele se expõe, ele se abre de uma maneira muito grandiosa pra gente. A gente só precisa se achegar a ele. E no caso aqui de Números, ele coloca assim: nós vamos fazer isso. É desse jeito, eu quero que o povo seja assim, assado, cozido. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu... Até a roupa, gente. Ele cuidou até da roupa. A roupa tem que ser assim, tá? Não pode ser diferente. Tem que ser assim. Deus é muito minucioso. 1.3. Números em uma sentença. O Senhor demonstra fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração, mas levantando outra, que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Fidelidade. Eu acabei de dar um esboço mais detalhado para vocês sobre o livro. Bom dia, pessoal. O livro de Números, né? E nesse detalhamento mostra a fidelidade de Deus, mas mostra também outra coisa. Mostra a infidelidade do povo de Israel. Números conta o quê? No ponto 2, né, ele faz essa pergunta: Números conta o quê? Né? A gente pode pensar, números é o quê? Só números. Mas como a gente iniciou, Números não conta só sobre números. O livro originalmente se chamava No Deserto. Essas são as primeiras palavras do livro no texto hebraico. Olha só, que interessante. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, escolheram o nome Números, por causa dos dois recenseamentos no capítulo 1 e no capítulo 26, relatados no livro. Mas, na verdade, o título hebraico reflete melhor a ênfase no conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo da sua peregrinação no deserto. Depois de Levítico, um livro que não tem movimento, podemos imaginar o povo parado, ouvindo as instruções de Deus. Números é pura ação. O povo caminha até a terra prometida, murmura. Gente morre, gente nasce.
a guerras, instrução e disciplina. Tá aí, né? Os 2.000, né? Tá aí, morreu. Né? Os 2.000 que sumiram do Sumiram. primeiro censo, né? No segundo. Né? Instrução, disciplina. Entre tanta ação, porém, o foco e o fio condutor do livro não são os israelitas, mas sim a fidelidade de Deus, que dava sucesso a um povo muito teimoso como o de Israel. Quando eu li esse pedacinho aqui, eu disse assim, gente, povo muito teimoso. Nós somos teimosos, né? O povo continua sendo teimoso, né? Em alguns momentos da sua vida, eu pensei assim, Jesus, fala comigo, porque de vez em quando, né, a teimosia impera aqui, né? E somos teimosos, mas a fidelidade do Senhor, ela é independente da nossa teimosia. A gente pode até ser teimoso, mas a fidelidade do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor, em sua grandiosamente, organizou para ser feito, vai ser feito. Mesmo que eu desvie, mesmo que o meu livre-arbítrio dizer assim, o meu livre-arbítrio pode acontecer. O que vai acontecer? Deus vai colocar outra pessoa no lugar. Sobre isso. É sobre isso. Né? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ah, vocês não querem? Não tem problema não. Não tem problema não. A gente elimina essa geração e uma geração nova vai entrar na Terra Prometida. Sobre isso. Pronto. Não vou deixar que aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha mente, aquilo que eu projetei, organizei, pensei, com o maior carinho e cuidado do mundo, vocês destruíram. Não, é sobre isso. Próximo. Né? Próximo. Pediu uma coisa interessante que falou aí. Levítico é um livro de estático, como a gente costuma falar. Por quê? Porque o povo está recebendo instrução. E números é ação. O que a gente aprende com isso? As coisas quando Deus faz, não é do nosso jeito. Ele não vai fazer de qualquer jeito, não vai. É tu, vai. Não. É necessário que haja uma preparação. Ele poderia simplesmente ter... o povo hebreu saiu do Egito, ali a Terra Prometida. Pode seguir. Só que como é que esse povo hebreu ia entrar na Terra Prometida? Que a gente estudou lá em Levítico. Eles iam entrar com todos os usos e costumes que não tinham nada a ver com o que Deus queria. Então, A idolatria. foi necessário que houvesse uma preparação. O livro de Levítico escuta as minhas instruções, medita nelas, entende como as coisas vão ser feitas, e aí agora no livro de Números a gente vai começar a andar. E mesmo assim, eles tendo passado esse tempo todo sendo instruídos, a gente está falando, ainda tem o nó cego que continua Na idolatria. Na idolatria continua. E é um número bem grande de nó cego, não é pouco não. Né? É uma geração toda. Mas ensina a depender dele, né? Também. É muito forte essa parte. O livro de Números, ele começa com os preparativos para a marcha através do deserto. Tá? Relata as experiências na jornada, descreve a falta de fé que levou os israelitas da geração do êxodo a recuarem à conquista da terra prometida, relata os 40 anos de espera até que uma geração inteira morresse. Geração inteira. Eu fico assim, imaginando. Aliás, eu não consigo nem imaginar, na verdade. Eu não consigo projetar a dimensão do que é uma geração toda morrer, outra nascer, outra crescer, para chegar até o seu destino. 40 anos de espera. Tá? Quando a gente pensa em pastoreio, quando a gente pensa em gerações, a gente costuma pensar em 100 pessoas, 120 pessoas. Imagina o tumulto que era, a dificuldade que era para as pessoas designadas por Deus.
guiarem esse povo. Porque uma coisa é tu falar, fulano, tu tem que fazer isso. Fulano, para 5 pessoas, beleza. Imagina você falar isso. Com 5 já tem briga. Pois é. Imagina o peso que era para Moisés suportar tanta murmuração, tanto B.O., como diz a Dai. Era bem difícil suportar tudo isso. Vamos ver para a terra de Canaã. Tá. Foi escrito como uma admoestação para que a geração de israelitas nascidos no deserto perseverassem na fé e na obediência, as quais faltaram a seus pais. Fala sobre justamente isso, né? É uma admoestação para aqueles que permanecessem, que deveriam permanecer na fé. Uma nova geração nasceu. E aí aqueles vícios que estavam no Egito, todo aquele problema que estava lá no Egito, já em tese deveria ter sido eliminado, sanado, deveria estar em outra. Por quê? Porque uma nova geração nasceu, e essa nova geração já nasceu debaixo da palavra do Senhor. Essa nova geração já nasceu, né, ouvindo, sendo guiada pelo Senhor. Essa geração não nasceu debaixo do jugo do Egito, não. Ela já nasceu sobre outras circunstâncias. Nasceu no deserto, sim. Com dificuldade, sim. Mas sempre estava lá o Senhor cuidando daquela geração. E fala da perseverança na fé, não é em qualquer coisa, e na obediência aos quais faltaram aos seus pais. A gente viu nos outros livros o quanto o povo de Israel disse: era melhor a gente ter morrido no deserto, no Egito. Não era nem do deserto. Era melhor ter morrido no Egito. Né? Por quê? Lá no Egito tinha comida, lá no Egito tinha abrigo, lá no Egito tinha não sei o quê, né? Tinha cebola. Tinha tal. E no deserto não, dificuldade era a água, era comida, no deserto não tinha proteção, mas Deus provou a sua fidelidade provendo tudo no deserto. De roupa, a teto, a chão, né? Comida, tudo, água. Deus proveu tudo. Deus proveu tudo. Então, o livro de Números está relacionado com a graciosa fidelidade de Deus para com o povo. Está relacionado com o poder soberano de Deus da aliança com Israel. São duas coisas muito fortes que está no livro de Números. A fidelidade do Senhor para com o povo. Mas não só para aquele povo que estava ali. O povo lá atrás, começando de lá atrás. Para quem ele deu a promessa? Lá atrás. Olha só, sustentar a fidelidade por... mas o tempo que ele passou no Egito, também, ele também sustentou. Também sustentou. E ele provou, né, por A mais B, como a gente diz hoje, a fidelidade dele para com no livro de Números. Ponto 3 da nossa revista. Há 2 blocos de textos que devem ser destacados nesse livro: as murmurações de Israel e as pragas de Balaão. Eles têm em comum a demonstração da fidelidade de Deus, preservando e cumprindo sua promessa ao povo, ao discipliná-lo e livrá-lo dos inimigos. Meu povo, se vocês abrirem a Bíblia,
No capítulo 20. 23. É 22. Deserto, né? No deserto. No deserto. No deserto. Você já sabe, né? Você assim, olha, o livro do No Deserto. No deserto, capítulo. No capítulo 20, filha? Vai chegar da igreja e mandar. Não, 22. Opa, vamos É. falar. No capítulo 22, começa a saga com Balaão. É forte. É forte, né? Descreve, manda chamar Balaão, tudo que acontece. No capítulo 22 acontece ali a peleja com Balaão e a jumenta. Sobre isso. Balaque e acontece no 23. Gente, espera lá. No 23. Do 23 ao. Cadê, gente? Do 23 ao 24, Balaão tinha sido chamado para amaldiçoar. E ele queria até fazer isso, né? Queria mesmo. Mas, no capítulo 23, no capítulo 24, acontece diferente. A Balaão abençoa Israel 3 vezes. Não era só uma, não. Foi 3 vezes. Deus faz com que Balaão seja boca de bênção. Porque a fidelidade do Senhor, ela não quebra. Ela não se entorta, não. Independente de quem é usado para cumprir. De quem é usado. A gente fala assim, Deus vai usar um Balaão, uma jumenta, uma pedra. Não interessa. Entendam isso. Por mais que você e eu, que somos falhos, que somos pecadores, que nós não somos imunes ao pecado, muitas vezes Deus vai te usar. Porque é necessário. É necessário. Quando eu estava lendo assim, Senhor, quantas vezes nós somos falhos e pecadores e mesmo assim tu nos usa, mas não nos usa por nós. É por graça, é por misericórdia, é porque o Senhor é fiel. E na sua fidelidade, Ele vai até usar o vaso todo requenguela. Ele vai usar o vaso fissurado. Vai usar o vaso que vai... Terminou de entregar a palavra, virou a esquina, ele se quebra todo. Mas Ele vai usar. Porque foi necessário. Porque se Ele levantou um vaso que Ele fez e estava bonito, né? E o vaso se rebelou no meio do caminho. Deus não vai contar pipoca, não vai contar conversa, não vai dizer assim, Ele não vai ter medo, né? Assim, eu não vou usar mais a Beth, não, porque agora ela resolveu ter dor nas costas. Fazer o quê? Não tem problema não, Beth. Eu te curo. Tu vai usar. Aí... E pronto, acabou. E pronto, e acabou-se. Não, eu queria viver com essa coisa. Com a dor. Tô com o olho remelando. Tá com o ouvido deste tamanho a pessoa e ministrando, né? Sobre isso. É sobre isso, né? A pessoa tá deste tamanho, toda inchada, mas vamos lá, desse jeito mesmo, tá com dor em tudo quanto é lugar. Mas ela vai. E Deus vai usar, porque Deus é fiel. Amém. Com a sua própria palavra. Amém, Jesus. Ele há de cumprir. Ele não vai fazer, ele vai cumprir. Então, até o 24 fala justamente sobre isso. Sobre tudo que Balaão fala para o povo de Israel. Tudo. Povo de Israel. E depois que ele falou, ele se levantou e foi embora. Pegou o seu caminho. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente.
te manda ali, bem ali, vai lá, diz isso, tu disse, vai embora. Porque isso fala de uma coisa bem interessante que é sobre a lei da sobre semear. Uns vão jogar a semente, outros vão regar, outros vão fazer. Então nós temos os nossos ofícios, os nossos deveres dentro do reino do Senhor. Muitas vezes eu me perguntava assim, por que Senhor, tu só me mandou falar isso e foi embora? Eu disse, porque era o teu parte do quinhão. Mas Senhor, eu toquei só fogo. Eu disse, pois é, quem vai ter que lidar com fogo é fulano. Quem vai ter que lidar com isso assim, Senhor, já chegou só o fogo para mim. Sim, já chegou. Porque isso fala sobre a divisão do reino. Quando eu li no livro de Números sobre tudo aquilo que os levitas teriam que fazer, cada um tendo a sua parte, né? Cada um tinha que fazer suas obrigações, sobre as ofertas, como é que era para ser feito, como é que a roupa devia ser. Ou seja, todo mundo tinha o seu quinhão, a sua parte. Né? Todo mundo tinha o que era ordenado para ser feito. Você não tinha como escapar, não sei se não quero fazer isso, não. Você tem que fazer aqui. No ponto 3.1. Tá? Vamos lá. Ai, não gosto disso. As murmurações de Israel. É interessante que aqui na nossa revista ele aborda uma coisa muito, muito importante. A diferença entre murmurar e desabafar. Tá? Murmurar e desabafar. Em Números 11, de 10 a 15, e vamos abrir, porque é muito forte. É muito forte, é o que estava no coração de Moisés. Né? Números 11, no versículo 10 ao 15. Fala sobre Moisés, é o coração de Moisés aqui exposto. 11, 10. 11, 10 a 15. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxestes este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? Para levá-lo à terra que prometestes sob juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ai, queria morrer logo. Ele já queria morrer, né? Mas eu vejo aí realmente o coração pesaroso de Moisés. Ele estava sentido, ele estava se sentindo muito sobrecarregado, né? E aí ele desabafa. Ele não está dizendo assim, ei, tu é... Não, pelo contrário, ele não usa as palavras para denegrir, para diminuir, para desfazer de Deus. Não, ele diz: o Senhor fez isso, o Senhor me mandou esse povo assim, esse carne assado e tal. Há vários episódios de murmuração no livro. Todos nos levam a uma conclusão inevitável. Quer ser abençoado por Deus? Evite a murmuração. É o ponto 3.1 da revista. Sobre isso.
Evite a murmuração, mas fique atento. Não confunda desabafo com murmuração. Desabafar é saudável, é sincero e nos coloca em humildade diante de Deus, para dizer como nos sentimos e o que pensamos. Foi justamente a passagem em Números 11, de 10 a 15, ou seja, o coração de Moisés aberto ao Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 62, no versículo 8, o salmista convida-nos a derramar o coração diante de Deus. Tá? Ele fala, é muito bonito. No Beth abriu? 62, 8. Confiar nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Derramai o coração. Derramar o coração é derramar ira? Não. Derramar o coração é derramar contenda, murmuração, brigar? Não. É falar aquilo que te machucou, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está no seu coração, né? E aí tem uma grande diferença entre murmurar e desabafar. Murmurar é acusar a Deus de não fazer tudo da maneira que pensamos ser o certo ou o melhor. Olha, eu gostei muito dessa frase aqui nessa revista. Ó, diz assim, murmurar é acusar a Deus de não fazer tudo da maneira que pensamos ser o certo Manda ou fazer um adesivo, o melhor. Gente, quando eu vi isso, eu disse assim, Senhor, muitas vezes a gente murmura contra o nosso pastor, nosso irmão, até dentro da nossa família. Por quê? Nós achamos que é o certo, a gente, na verdade a gente está murmurando, né? Está acusando, está denegrindo, está rebaixando, está diminuindo, está murmurando. A murmuração nos deixa presos no deserto. Nos deixa presos no deserto. É isso mesmo. Tá? Então, na nossa revista tem aqui, eu achei super interessante que ele coloca assim, ponto por ponto das murmurações. Na murmuração, assim, ele vai lá e diz assim, essas aqui, ó, vida. No capítulo 11, a vida no deserto. As saudades da mordomia do Egito. E aí, Deus ouviu a murmuração e veio o fogo, a disciplina. Mas deixou só o fogo, a disciplina? Não. O povo murmurou, mas também veio o suprimento, a carne. Por quê? Existia a fidelidade do Senhor. No 12, Moisés se casa. E aí Arão e Miriam murmuram. E eles são o quê? Disciplinados. No 13, espias olham a terra. Seremos devorados, foi a murmuração. Mas veio o quê? Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creram. Rapaz, esses aqui que creram, nesse período, nesse pedacinho aqui, o negócio é forte com eles. E te interrompendo, Pode falar. Porque ele especificou, né? Saudade da mordomia do Egito. Aquele povo todo tinha mordomia no Egito. Isso que eu fico pensando, né? Então, aí... Era chicotada. Tinha o povo que tinha mordomia, o povo que servia o faraó, que servia as classes ricas, que eram tratados bem, que moravam nas casas boas. Então, nem todo o povo murmurava. Nem todo o povo murmurava. Porque a gente entender o Marcelo levantou um ponto interessante. Mesmo sendo escravos, mesmo trabalhando no Egito, havia diferença de classes dentro do povo de Israel, dentro dos escravos. Aí eu sou um escravo. Mais escravo. Não, tinha o escravo plus, tinha o escravo Wagner. Aí tu imagina agora outra parte do povo que era obrigado a acordar cedo e trabalhar o dia todo. Será que esse povo murmurava de estar livre no Egito? Escravo rico.
E a pessoa, e geralmente, provavelmente, como era povo escravo, eles não eram alimentados direito. Sim. Eles não bebiam água direito. Eles passavam mais tempo trabalhando, descansando, próprio dormindo. Então eu acho que esse povo, depois que chegou lá no Egito, que já era bem alimentado, era cuidado, tinha tudo, eu acho que eles murmuravam. Não. Mas vem aí, quando você tá numa fila, presta atenção, tá numa fila de um banco, todo mundo tá calado. Aí vai um reclamar, Aí pronto. todo mundo começa. E assim, né? Ou seja, Isso. o pecado Assim, contamina, povo. né? É, Sobre Contamina, né? E aí vem aquele ditado que a gente usa assim, então Maria vai com as outras. Aconteceu muito isso com o povo de Israel no deserto. Eles foram Maria vai com as outras. Porque um murmurava, outro. Ainda bem que os dois lá, né? Caleb e. Esqueci o nome. Josué. Eles não murmuraram. Eles disseram assim, não, podemos. Né? Então se salvou ele e a geração dele. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Para Deus mostrar a fidelidade. Né? No capítulo 14, a reação ao relato seria melhor ter morrido no Egito. Deus pune o povo e livra Josué e Caleb da insensatez dos incrédulos. Gente, quando a gente falando tudo isso aqui, quando eu li assim, como Deus é bom, e mesmo quando Deus se ira, ele não é um Deus que vai matar 10 por conta de um. Não é. Tá? Ele viu que Caleb e Josué tinham um coração voltados para ele. Assim, por conta do coração deles dois, ele guardou a família, a geração de Caleb e Josué. Ele guardou. Ele poderia ter matado todo mundo. Já disse, não, vamos nascer. Aí vai que sobra um aqui. Não. Ele teve. Porque, como a gente acabou de comentar, a murmuração, ela contamina e é como um rastilho de pólvora, né? É rapidinho. Daqui a pouco, o que começou com A, tá A e B, A, B e C, A, B, 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 C, D, 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 né? alfabeto. Já. Tá o alfabeto todinho na murmuração. Aí eu vou lá e quero. No capítulo... Oi. Uma coisa interessante a respeito do relato de Josué e Caleb é que Deus, através de Moisés, não disse assim, vocês não murmuraram, vocês não entraram. Ele fala bem aqui, visto no 14? 14:24, fala bem assim, porém você, Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou. Ou seja, Deus está dizendo assim, você viu, você disse que a gente pode conquistar, mas vai dar trabalho. Sim. Não vai ser assim, tá aí. Isso é o que muitas pessoas É sobre isso. Vai dar têm uma trabalho. imagem errada a respeito do Evangelho. Vou aceitar, pronto. Tô As salvo. Tô tudo. codornizes vão trazer minha comida, aí o irmão fulano, o irmão Prado vai pagar minha conta de luz. Ô, Glória. O irmão fulano... Irmão Queiroz vai- agora também. o Queiroz também. Vai levar todos os Vai práticos levar pra todos gente. os práticos pra gente. Não, a Bíblia está falando aqui. Deus falou. Josué e Caleb não murmuraram. Eles tiveram um olhar de guerreiros, de pessoas que... A terra está lá. A terra mana leite e mel. É uma terra muito melhor do que a terra em que nós estamos. Lá nós vamos ser felizes. Mas para isso nós temos que perseverar. Nós temos que ser firmes. Nós temos que nos manter fiéis aos desígnios de Deus. Porque muitas das vezes você até começa, vamos. Mas aí pelo caminho, você começa a escutar uma conversinha daqui, como a gente estava falando. Começa a escutar uma conversinha daqui. Ei, mas olha só. Tu tá vindo por conta de mim. Mas tu não tá pagando nada. Pois é, né? Mas tu não tá pagando nada. Mas tu não tá dando menos do salário mínimo.
Não, mas eu vou continuar aqui. Aí você continua fazendo a obra. Aí depois, vai continuar sendo besta. Eu vou cuidar de mim. Então não adianta você, vamos ser fiel aqui no começo. Não, fiel o tempo todo. Para quê? Para que possamos entrar na terra prometida. Aleluia, e Deus. possamos ver e ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Pode Amém. seguir, amor, da minha vida. No 16, ele trata sobre a rebelião, a liderança de Moisés e Arão. Eles murmuraram que, eles falaram para que quem são vocês para se colocarem acima de nós? Fala sobre insubordinação, né? Ou seja, você ser submisso àquela autoridade que Deus constituiu sobre a sua cabeça. Que você tem que obedecer, aí tem o cegamente, tá? Que Bem é mal. que é bem, Mal. né? E tem a consciência. Claro que eu não vou obedecer um pastor que diz assim, ei, pega ali o dízimo dos irmãos tudinho, vamos ali. Não dá. Uma pizzaria. Vamos ali na pizzaria, né? E amanhã a gente pede de novo mais um pouquinho de oferta para poder pagar a luz do templo. Amém. Uma oferta alçada. Né? E Volta, tal, volta. de ouro, vamos lá. Oferta de ouro. De ouro. Vamos tirar uma oferta de ouro no próximo domingo, que é ir pagar a água, a luz, o telefone da igreja, o meu também, né? A gasolina do meu carro. A gasolina do carro. Não dá. Né? Eu e o Clécio, a gente já passou por isso. Né? O Clécio trabalhava na tesouraria e eu era secretária do pastor. Amém, era sobre isso, né? Não é bom. Não é bom, porque a gente aprendeu ali que o que é obediência, mas e também obediência cega. Sim. Ser obediente segundo a palavra do Senhor é seguir o que a palavra diz. E a obediência cega é seguir o que o homem diz, dizendo que é a palavra do Senhor que está falando. Sobre isso. Tá? Eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça, eu sou descendente de índio. Apesar do meu cabelo enroladinho, mas na minha família também tem índio. O cabelo da minha mãe é liso, feito uma tala. Não pega nem uma fivelinha. Nem piolho pega. Todo mundo escorre. Né? Todo mundo escorrega. Porque eu tenho duas, né, raízes de descendência. Mas a descendência índia, quando ele vai alimentar a criança, sabe o que ela faz? Ela pega o alimento, ela mastiga na boca dela, né? Mastiga, tira e coloca na boca do neném. Uau! Gostoso, né? Deve ser. Tá? É top. É top. E quando vai assoar o Mentira, catarro, Clécio. chupa o catarro do É, nariz. Como é que é? Eu ainda. A tirar. Beth Minha avó conhece, né? fazia Que ela isso, andava né? no meio das tribos. Então, isso é nojento, isso é horrível, né? Mas é uma alegoria, não, é uma realidade que a gente deve pensar. Muitas vezes, o que vem do altar, o que vem de alguns pastores, o que vem de alguns irmãos que você, né? Vem o quê? Ruminado, vem o quê? Mastigado. E aí entra a questão que você engole sem saber, a criança, o nenenzinho, ele tem plena confiança na mãe dele. Tá alimentando, ela tá fazendo o que ela pode, que ela foi ensinada, aprendeu daquele jeito. E se não fosse bom, as tribos não se desenvolviam, elas se desenvolviam. Então, quarta-feira eu vou mastigar tudinho e dar na boca de vocês. Essa daí é uma confiança. Começa pela Marcelinha. Essa é uma Se der mal, fazer confiança mal pra ela aí. que é baseada numa confiança que ela não é ruim. Mas existe aquela que é a cega. Que, ou seja, que é aquilo que é mastigado, ruminado, da minha forma, do meu eu, do meu jeito, eu vou e lanço. Aí a pessoa faz. Só faz. Ela nem verifica que o cair é do homem e o levantar é de Deus.
Onde está escrito Então, onde está isso? escrito isso? Heresias Não Heresias 3? 3 quanto? 10, 14. 3,14. 3,14, isso. Ela não verifica, ela só engole. Isso é uma submissão cega. Tá? Amém. Então aprendam sobre isso também. Rebelião pune os reclamadores com a morte. Era necessário, né? Tirou. Porque essa gente, uma vez me perguntaram assim, mas e aí, Deus matou todo mundo, Deus não podia ter dado uma chance. Gente, pela misericórdia do Mas de chance Senhor, que foi dada. Ele deu a chance desde lá da saindo do Egito. Lá no Egito eles já murmuraram também. Eita, irmão, então significa que tem essas murmurações, acho que um desses 2000 aí deve ter Né? sido engolido, né? A terra engoliu ele. Quanto tá atraso por causa da murmuração. Como disse a Beth, você fica preso no deserto. Olhe bem os relatos e entenda que a murmuração não age sozinha. Junto estão o descontentamento, a inveja, o orgulho, a maledicência e quase sempre a abençoada disciplina do Senhor, que salva o sábio, mas mata o de coração duro. Aí entra o nós, né? Aqui. Tem a murmuração, tem tudo, mas Deus te dá a oportunidade de ser salvo, de se redimir, de mudança de atitude, de pedir perdão e mudar os seus pensamentos. Ah, ele só mata. Não. Ele te dá a oportunidade. E a oportunidade para Israel veio com Josué e Caleb, mas os outros, ó, não. É sobre isso. Irmão, um detalhe aqui, porque nessa época aí o Senhor matava, né? Aí a palavra diz assim que o salário do pecado é a morte. Então veja assim, então a murmuração, ele leva, eu entendo aqui, né? Que a murmuração leva infelizmente o crente, né? O cristão à morte espiritual. Sim. Então, se você murmura, eita, deixa eu pra mim essa. Se você murmura, Ai, Jesus! se você murmura, você morre espiritualmente. Porque o pecado ele mata espiritualmente. Sim. Né? Então Você fica preso, como disse a Beth, você continua preso no deserto e no deserto você levanta, continua, ou seja, você voltando, você anda em círculos. Quando a murmuração te deixa doente. te deixa doente, te deixa fraco, é debilitante a murmuração. Porque você continua com vida, mas você é fraco, você não tem forças. Fica a próxima vítima. Você fica aí. Posso andar, não consigo, não sei o que. Ai, eu sou o último biscoito do pacote, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. deixa o papai do óleo. Números para hoje. Examine sua vida e observe o coeficiente de murmuração, Jesus. Qual é o seu coeficiente? Jesus, de 1 a 10. Não, Senhor. Rapaz, De 0 a 10, né? aí, De 0 a 10. 100, opa. 0 a 10, o meu é menos 1. Glória a Deus. O Novo Testamento adverte e ensina a lidar com a murmuração e a vencê-la. 10 para 9. Tem 10 minutos. E a vencê-la. O ensino, aí ele fala em Filipenses 4 sobre Deus nos dá tudo que precisamos. Posso ser grato pelo que tenho e pelo que não tenho, que fala em Filipenses 4. É forte, Jesus. Em Colossenses 3:16 fala: a gratidão pode ser um estilo de vida. Nos exorta a ter um estilo de vida, a gratidão. Posso adotar a gratidão como estilo de vida. Aleluia, Deus. E em 1 Tessalonicenses, eu acho que eu tô andando muito contigo, viu? Não, é Levíticos. Mas é só Levítico. É só Levítico. Eu sou Levíticos. 5:18. Agradecer deve ser uma constante em nossa vida. Gratidão e murmuração
são excludentes. Né? Gratidão e murmuração são excludentes. Uma exclui a outra. Mas o ato de excluir é o ato de incluir. E o ato de incluir é excluir. Quando você inclui uma coisa, você exclui outra coisa. Por isso que fala excludentes. Tá? Quando você inclui, você automaticamente está excluindo. E quando você exclui, você automaticamente deixou de incluir. É forte. Então, como é que é, Lidiane? Se você é grato todo o tempo, você está excluindo, banindo, a ingratidão. retirando da sua vida a Aleluia, ingratidão, Deus. Aleluia, a murmuração. Jesus. Aleluia, Agora, Jesus. se você murmura, você está excluindo todo o tempo na sua vida o quê? A possibilidade de ser grato a Deus. Glória a Jesus. Então, qual patamar você está? O que você está andando? Sendo grato, andando em gratidão, tá? Tendo um momento, um estilo de vida na qual você é grato, ou você está simples, né? Sendo ingrato. Né? Questão, perguntas? Tá batendo em todo mundo, né? Eu tô batendo em todo mundo? Eu não sou eu não, mano. Eu fiz a oração de manhã, eu quero fazer o quê? Sim, o Espírito Santo fala comigo também. Maravilha. Glória a Deus. Não, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. A gente tinha conversado sobre isso, né? Sobre alguns livros, algumas lições que eram mais longas. Por exemplo, no livro, na lição anterior, o Clécio condensou e disse, meu Deus do céu, faltava isso. Ele podia ter falado mais sobre isso aqui. Mas tá bom, tá ótimo. Não falou. E do 3.2 em diante, que é sobre pragas de Balaão e curiosidades e outro mais, eu gostaria de trabalhar no próximo domingo, tá? Sobre isso. A gente vai ter mais um domingo no livro de Números, amém? Porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? E nós temos mais, além da nossa revistinha terminando hoje, aqui nesse ponto, tá? No 3.2, tá? Tem muita coisa ainda para ser falada, ser abordada do livro de Números, tá? A outra metade das minhas anotações ainda não foi lida. Isso eu só li metade das anotações e metade da aula da revista. Ainda faltava uma outra metade das minhas anotações e outra metade da Já aula. faltou números para hoje, então, gente. Foi? A gente vai continuar no 3.2, faltou números para hoje. Não, eu justamente estava falando agora. Números para hoje são evite a murmuração e em seu dia no Do 3.2 para... Então é só números para hoje, né? Evite murmuração no seu dia, pronto. Sobre isso. É sobre isso. Mas não né? deixe de praticar o desabafo diante do Senhor que tem prazer em nos ouvir. Diante do Senhor. Evite Não é a murmuração diante do em seu coleguinha. dia. Não Não é pra falar deixe pro de praticar o coleguinha. desabafo Fortaleça, diante Senhor, do no Senhor. nome de Sim. Jesus. Evite a murmuração no seu dia, mas não é para evitar abrir o seu coração O Senhor. pro Senhor. Isso não é despejar na cacholinha do seu irmão, Mas o seu irmão de cisterna. cisterna e tudo mais. Amém? Amém. Então vamos deixar de ser murmuradores e ser desabafadores. É sobre isso. É sobre isso. Na primeira metade, né, da lição, e a gente aprende justamente essa lição. Nós vamos o quê? Incluir na nossa vida o quê? Gratidão. Gratidão. Aleluia. Nós vamos incluir um modo de vida grato, né? Um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida?
Jesus, ser grato a Ele todos os dias, porque Ele morreu na cruz para me salvar. Glória a Deus. Essa é a minha gratidão. E andando nessa gratidão, nesse sentido de ser gratos, vamos eliminar a murmuração. E, porque nós somos gratos, hoje nós temos que entregar o quê? O nosso livro. O resumo. Vamos trocá-lo. O resumo. Se você quer resumir o seu livro rapidamente. Me ajuda, Jesus. Não, primeiro vamos lá. Cadê o livro? Que você terminou. Aqui está. Mesmo quem não terminou. Mesmo que não Só terminou, vai ter que botando trocar. Só uma questão a Troca com respeito da... Eu não tenho que resumir Já ainda. foi, calma. Ah, tem que Pega lá pegar. o teu bicho aqui. Enquanto o Clécio tá. Meu Deus, que abusivo. Que manda gente. Não, o meu, eu já tô lendo o teu que tá na minha bolsa. Ah, O você, teu, vocês eu troquei com ela.